Antes de iniciarmos os trabalhos na ordem do dia, informo aos senhores vereadores que existem 2 pessoas inscritas para fazer o uso da tribuna livre. Em conformidade com o artigo 222 do Regimento Interno, trata-se, primeiramente, da senhora Luísa Fegadoli Nunes da Silva, e solicito ao vereador Ricardinho da Enfermagem que conduza a senhora Luísa à tribuna para a utilização da palavra. Boa tarde, senhora Luísa. A senhora dispõe de 15 minutos, de acordo com o artigo 225 do Regimento Interno desta Casa, e deverá se ater ao assunto para o qual se inscreveu. Fique à vontade. Tá ali? Bom. Boa tarde, todos os vereadores dessa casa. Boa tarde à população de Mauá, às mulheres do Movimento de Mulheres Olga Benário, do MLB, das ocupações Helenira Preto e Manuel Aleixo, que estão aqui presentes. Eu sou a Luísa, faço parte do Movimento de Mulheres Olga Benário. Estou aqui com a Selma, que é coordenadora do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. E a gente distribuiu uma carta aos senhores vereadores para que possam acompanhar a leitura de uma situação muito importante que eu vou fazer aqui para os senhores, sobre a situação das mulheres na cidade de Mauá e como a gente tem desenvolvido as lutas, e gostaria que os senhores acompanhassem. Em seguida, a gente vai fazer a nossa fala. Aos senhores vereadores de Mauá, no dia 25 de julho de 2017, as mulheres moradoras da cidade, trabalhadoras, mães, jovens, etc., organizadas pelo Movimento de Mulheres Olga Benário, decidiram que não aceitariam mais a violência caladas. Assim, nasceu a Casa Helenira Preta, uma ocupação de mulheres que completa 5 anos de existência no dia 25 de julho desse ano. Apoiam esse trabalho do Movimento de Mulheres Olga Benário a Manuela Dávila, a Luciana Genro, Sâmia Bonfim, Fernanda Melchiona, Alencar Santana, Márcia Lia, Érica Malunguinho, Mandata Ativista, Luana Alves, Mandata Quilombo Periférica, Toninho Vespo, Liana Nice, Silmara Conchon, Dulce Xavier, Amelinha Teles, Ruth Alonso, que é PLP e presidenta da União de Mulheres do município de São Paulo, a Rede Nacional das Promotoras Legais Populares, a União de Mulheres, o Movimento de Mulheres Negracim, Rebeca Gaia, Sara Cal, Sol Massari, artistas como Thaís Araújo, FBC, Dom L, professores da USP como Karina Leitão, Caio Santo Amore, professores da UFABC como Carolina Stuck, Alessandra Teixeira, Regimeire Maciel, Bruna Mendes, Tatiane Berringer, Francisco Comaru e muitos outros. Um dos frutos dessa ocupação foi a criação da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres aqui da cidade, que não existia. Posteriormente, já na atual gestão, foi criado o Viva Maria, que também é fruto dessa luta em conjunto com outros movimentos de mulheres. Nos últimos 5 anos, as assistentes sociais, psicólogas e advogadas vinculadas à casa já atenderam mais de 700 vítimas de violência em Mauá e de toda a região do ABC Paulista e do estado de São Paulo. Esse trabalho é diferente dos serviços públicos, porque além do atendimento, as integrantes da equipe da casa também fazem busca ativa nos bairros, nas favelas, nas periferias, e encontram as mulheres que não procurariam ajuda sozinhas, além de desenvolver diversas atividades culturais de formação e capacitação das mulheres, construindo uma rede de apoio que vai além do Estado. Tá também com os senhores um dossiê com fotos representando todo esse trabalho que a gente desenvolve. No mesmo terreno que fica a Casa Helenira Preta, são abrigadas 40 famílias, com crianças, idosos, gestantes, pessoas com deficiência, que é organizada pelo MLB e há mais de 1 ano tem sido um espaço livre de fome,
de geração de renda, de formação e educação popular. Em abril de 2021, apesar de tudo isso, a gente tomou conhecimento de que o terreno onde ficam essas duas ocupações estava sendo leiloado. Desde então, os movimentos fizeram manifestações de rua, assembleias com centenas de apoiadores, buscaram participar de reuniões com a prefeitura, aqui na Câmara Municipal mesmo, com diversos parlamentares e outros parlamentares para além da nossa cidade. A gente também solicitou a abertura de uma investigação, porque a antiga gestão da prefeitura abriu mão de cerca de 4 milhões de reais dos mauaenses ao desistir do processo de desapropriação do terreno, porque teve que pagar uma multa para desistir desse processo. A Prefeitura de Mauá recebeu os movimentos para negociação, mas até agora a gente não tem nenhuma alternativa concreta para garantir que as ocupações continuem salvando vidas. E a qualquer momento, as mulheres, as crianças, os idosos podem ser despejados e Mauá não vai mais ter esse espaço que é livre de fome e de violência na cidade. Agravante dessa situação, que a gente considera muito importante compartilhar com os senhores, é que por uma projeção da Secretaria de Mulheres do município, cerca de 10 mil mulheres estão em situação de risco por conta da violência de gênero aqui na cidade. Tem 32 mil famílias que estão no déficit habitacional. E a gente soube de 3 feminicídios que aconteceram no mês de maio e de pelo menos uma pessoa em situação de rua que morreu de frio. E sabe também do dado de que 87%, gente, dos estupros que acontecem no ABC Paulista são contra vulneráveis, contra crianças, pessoas com deficiência. E a gente sabe que o serviço público não dá conta dessa demanda. E os movimentos sociais têm compromisso com a transformação dessa realidade. E a gente não vai abrir mão da continuidade desse trabalho, porque a gente considera que Mauá é uma cidade melhor com as ocupações, com o povo organizando e criando alternativa para essas violências que a gente vive, garantindo que mais cidadãos da cidade tenham acesso a direitos básicos que são previstos pela Constituição Federal e que deveriam ser garantidos pelo Poder Executivo. E aí, considerando tudo isso, senhores vereadores, a gente queria fazer alguns questionamentos. O que aconteceu com a investigação dos 4 milhões de reais utilizados para uma desapropriação que só resultou em prejuízo monetário para o município? Porque nada se resolveu com relação à questão das ocupações e o papel que elas cumprem na garantia de moradia digna e de combate à violência. E, além do mais, o processo serviu para enriquecer uma família que não cumpriu com seus deveres para com os trabalhadores da antiga Escola Humberto de Campos e hoje esconde seu patrimônio como meio de dificultar a vida dos trabalhadores que eles devem. E isso, mesmo que se diga o contrário, senhores vereadores, é sim de responsabilidade desse colegiado aqui. Porque quem fiscaliza o executivo, se não os senhores? Quem pensa as políticas públicas da cidade? Quem está intimamente ligado ao povo, nas feiras, nas associações de bairro, nos times de várzea, nos campos, nos bairros, se não os senhores que foram eleitos através do voto de muitas dessas pessoas que hoje se beneficiam dos serviços da Casa Lenira Preta, conhecem, moram ou frequentam a ocupação Manuel Aleixo. E fica o último questionamento, que essa responsabilidade é dos vereadores, considerando que essa responsabilidade é dos vereadores dessa casa, os senhores estão dispostos a serem coniventes com essa situação, com tamanha injustiça e violência? Os senhores serão coniventes com a colocação de mulheres, crianças e idosos na rua em pleno inverno? E nós temos absoluta certeza que não, senhores vereadores. A gente tem certeza de que esse colegiado não verá calado essa atitude autoritária e vai cumprir com o papel com o qual assumiu, de zelar e legislar pelo povo dessa cidade. E que evitará uma grande injustiça contra as mulheres, crianças e idosos. E aí, sabendo disso, desse compromisso dos senhores com a população da cidade, a gente vem aqui hoje falar diretamente aos senhores. Queria pedir atenção, por favor, do plenário. Pedir aos senhores que se comprometam com a vida das mulheres, das crianças e de todos os moradores da cidade de Mauá.
que é uma cidade muito sofrida, mas que pode viver de forma diferente se a gente trabalhar para isso. E queria acrescentar só mais uma questão, depois de apresentar essa carta aos senhores, que é a situação que a gente vê hoje, de que já existiu uma ocupação nessa cidade, fez 3 meses no domingo passado, que a ocupação de mulheres organizada pelas mães do Vila Mercedes, do Primavera, foi invadida pela GCM. Foi colocado um carro da Patrulha Maria da Penha, que deveria estar servindo para salvar a vida das mulheres, e foi usado para bloquear a nossa entrada no prédio que estava na nossa posse por 8 meses. Os relatos daquele bairro, senhores, é que as crianças do bairro frequentavam a nossa casa e voltavam com um livro para casa. Tinham acesso a cursos, tinham acesso a atividades culturais que nunca tiveram. Porque muitas crianças, inclusive, nos últimos 2 anos, deixaram de ser alfabetizadas, porque não estavam indo para a escola. E foram alfabetizadas na nossa casa, que as mulheres construíram. E que a gestão, e que, sob responsabilidade dessa cidade, demoliu essa casa com arte feita por várias artistas moradoras da cidade, destruiu grafites e destruiu um espaço seguro que servia de educação e de poder popular. Depois de 4 dias que as mulheres tiveram que ficar na rua, na calçada, reivindicando o retorno a esse prédio, esse terreno foi demolido, o prédio foi demolido e até agora estão lá os escombros. Não se tem uma resposta sobre o que se vai fazer com aquele espaço. E a gente tem relatos de que a violência aumentou no bairro, de que estão invadindo as casas dos moradores do Vila Mercedes, porque agora aquele terreno está desocupado. Eu atendi uma mulher que a gente bateu na porta e tinha acabado de ser espancada pelo seu companheiro, que na verdade é um agressor. E que se a casa tivesse em funcionamento, poderia ter sido salva, poderia ter sido evitada essa situação. Então o recado, senhores, que a gente vem dar aqui hoje, é que se fizeram isso com essa ocupação, porque não tinha gente dentro, não vão fazer isso com as ocupações do centro de Mauá, com a Helenir e com a Manuel Aleixo. Porque se for feito isso, se quiserem passar o trator nessas ocupações, vão ter que passar em cima do Bruno, que tem 8 anos e mora lá. Vão ter que passar em cima do Derek, que está doente aqui com a mãe dele, porque mora na ocupação. Vão ter que passar por cima das mulheres vítimas de violência. Do Luiz, que morava na rua com a mãe dele, que tem 3 anos, e que mora lá e hoje não falta comida para essas crianças. Esse é o recado que a gente veio dar para essa casa e responsabilizar essa casa pela garantia do direito à vida para as mulheres dessa cidade, do direito à moradia digna. E eu queria deixar os últimos minutos aqui para a Selma também compartilhar mais experiência. Boa tarde aos senhores. Eu não sei o quanto disso que a companheira falou tocou em vocês, mas o que eu queria falar basicamente é a experiência que nós temos na ocupação Manuel Aleixo. Quando eu fui para lá, eu trabalhava, eu perdi meu emprego, foi bem quando estourou a pandemia, e eu não tinha como pagar aluguel. Eu e mais cerca de 40 famílias vimos o prédio abandonado no centro de Mauá, organizados pelo MLB, nós fomos para lá. Lá nós construímos a Escola Eliana Silva para alfabetizar as mães que não tinham condições de ler e escrever. Nós organizamos a nossa creche para cuidar das nossas crianças. Temos a nossa biblioteca, temos as nossas apresentações culturais. Estávamos bem num prédio que estava abandonado há mais de 15 anos e que não havia a possibilidade de sermos despejados, porque o prédio estava inútil, deteriorando com o tempo. Então imaginávamos, poxa, se está aqui, se não está cumprindo função, por que a gente não pode ir lá construir o nosso projeto? Até que a antiga gestão jogou esse prédio a leilão, sem levar em conta o trabalho que a gente estava fazendo ali e a forma como essas famílias estão vivendo. Ninguém quer saber que Eliette acorda às 6 horas da manhã para buscar reciclagem. Ninguém quer saber que o Bruno vai para a escola, que o Luiz e o Eric precisam ir para a creche. Ninguém quer saber. Mas se vocês, senhores, que têm a caneta, que têm o poder, que podem fazer alguma coisa, se não fizerem nada, essas famílias vão para a rua.
O que a gente quer é um outro espaço para continuar fazendo o nosso trabalho, para que a Eliette continue pegando a reciclagem dela, que a gente continue com o nosso trabalho cultural, a nossa escola Eliana Silva. A gente quer continuar atendendo as mulheres como a gente sempre fez. A gente quer continuar vivendo, é isso que a gente quer. E aí vocês vão e nos culpam pela situação que nós estamos vivendo. Ah, tem uns aí que não precisa. Quem é que não precisa? Quem tem um barraco na favela, caindo com a chuva, com o esgoto entrando dentro de casa, esse não precisa? Quem é que não precisa? Quem cata reciclagem, quando que essas famílias vão conseguir comprar uma moradia? Nunca! Morar no centro? Jamais! Porque o centro não foi desenhado para nós. Vocês, senhores, sabem disso. O preço que é morar no centro, o custo de vida ali é alto. Mas a gente acha que todo mundo tem direito à cidade, então a nossa ocupação é no centro. E quando a gente foi para lá, a gente foi com esse intuito de fazer essa inclusão com essas famílias, de dar a elas pelo menos um pouco de dignidade. E aí vem essa notícia de que o prédio foi leilão, de que vai ser despejado. A gente vive à sombra do despejo todos os dias. Todos os dias a gente busca uma solução. A gente está aqui hoje pedindo para os senhores, nos ajudem, nos dêem um outro espaço para a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez. É isso que a gente quer, continuar vivendo. A gente não veio aqui para insultar ninguém, para criar guerra com ninguém. A gente quer continuar fazendo o que a gente fez, a nossa luta. A nossa luta é por moradia, a nossa luta é por creche, a nossa luta é pelas mulheres que sofrem agressão. É isso que a gente quer, vocês precisam nos apoiar. Nós estamos fazendo um bem para a sociedade, a gente não está agredindo ninguém, muito pelo contrário, nós estamos representando aqueles que são menos representados. E vocês foram eleitos aqui para isso, para nos proteger, e não para nos culpar, e não para dizer que nós não precisamos, não para querer nos jogar na rua, não para querer acabar com um projeto que é tão bonito, que é o das mulheres. A gente precisa de mais projetos como esse, de mais pessoas, mais famílias como nós, que vão querer lutar, que vão querer fazer tudo de forma digna, justa. A gente está aberto à negociação, nós estamos aqui para pedir a ajuda de vocês, nós precisamos de um outro espaço para continuar vivendo. Obrigado, senhora Luísa, senhora Selma. Eu já me coloco à disposição. O nosso gabinete irá fazer um requerimento ao executivo para que traga informações referente ao questionamento que vocês fizeram. Então, fique à vontade, seja sempre bem-vindo, bem-vindo à Câmara Municipal, conte sempre com a gente. Muito obrigado.